Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e palpite para o nosso dia 4 de setembro de 2022, domingão. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, tropa, domingo amanhã, ontem ali o Mamelody quebrou o nosso bilhete. Vou falar para vocês, ó, Mamelody, ó, tá cortado, tá na geladeira até se encontrar novamente. Ele é um time que já começa disparando no campeonato, já teve 2 derrotas, então vamos dar uma segurada no Mamelody, né? Quebrou nosso bilhete, mas faz parte, a gente teve outros grandes jogos ali, uma virada do Benfica, Grêmio vencendo de novo, então vamos embora, sabadão aí, se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Vamos lá, primeiro jogo que eu separei pra gente, tropa, domingão, 7 horas da manhã, campeonato coreano, jogo do brabo Hyundai que vai visitar o Shonan. Esse jogo é interessante porque o Jeonbuk tropeçou hoje. Ó, o Jeonbuk, que é o segundo colocado, ele já tropeçou hoje, empatou. Então, para o Hyundai é muito importante vencer do Lanterna. O Cheongnan, que em 28 jogos venceu apenas 5. É um time muito fraco. E o Hyundai ele precisa muito dessa vitória. Para quem não sabe, o Jeonbuk, que é o segundo colocado aqui, ele é tetracampeão de forma consecutiva. O Hyundai sempre batendo na trave. Temporada passada, o Hyundai estava lá em cima e deixou o Jeonbuk dar uma arrancada. Então, assim, é importante para o Hyundai vencer esse jogo, abrir 11 pontos de diferença. Estamos chegando na reta final, então é o que vale. Vamos lá. A gente tem uma cotação de 1,55. Esse jogo aqui eu não quero me basear muito em estatística, tá? Eu quero me basear no brabo Hyundai jogando contra o Lanterna, fraco, não ganha de ninguém e dá pra gente ir com Hyundai empate anula. É arriscado? Por ser fora de casa sim, mas pela fragilidade e oportunidade que o Hyundai tem de disparar mais ainda na liderança, eu boto fé nesse empatezinho anula. Dá pra buscar gols? Dá porque o Hyundai marcou gol nas últimas 9 e sofreu gol em 9, mais de 1,5 gol em todos os últimos 10 jogos. O Shonan teve 2,5, né, mais de 2,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Então quem quiser ficar aqui também com mais de 1,5 gol é interessante. Eu tenho o Shonan que quer sair dessa situação de lanterna, quer voltar a vencer, e eu tenho o Hyundai que quer ganhar, quer disparar ali mais ainda na liderança. Então jogo aberto, jogo para pelo menos 2 gols, placar para mim, Hyundai é 2-1, cara. Dos últimos jogos do Hyundai fora de casa, tudo tem sido 2-1 e a gente vai cravar mais um placar aí, se Deus quiser. 10 horas da manhã tem um jogo do brabo da Suécia, Häcken. O Häcken tá fazendo uma temporada sensacional. Já vamos direto para a classificação aqui que não tem mistério. Häcken, 20 jogos, 13 vitórias, 5 empates, apenas 2 derrotas, fez 48 gols, é média de quase 2,5 gols por partida, né? Uma média muito alta, sofreu 26, está com 44 pontos, está 3 pontos na frente do Djurgården, essa briga ali que está ali tipo pau a pau, disputado pra caramba, o Häcken dentro de casa ele tem que ganhar do DG Force, que é um time que em 20 jogos ganhou apenas 4, perdeu 13, é o segundo time que mais perdeu aqui. Se a gente botar o Häcken dentro de casa, são 7 vitórias em 10 jogos. E o DG Force fora de casa, em 10 jogos ele perdeu 9. Então não vou enrolar aqui, vitória do Häcken, tá? Tá pagando 1,30, cotação de bilhete. Interessante também, dá para buscar uma vitória do Häcken. Deixa eu ver quanto tá mais de 1,5 gol. Ah, tá sem odd esse jogo. O Häcken dificilmente, cara, não faz 2 gols jogando dentro de casa. Dá para buscar uma vitória do Häcken, mais de 1,5 gol para levantar a odd. O Häcken marcou gol em todos os últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 6, que eu falei com você, principalmente quando eles estão jogando em casa. Mais de 1,5 gol em 8, gol no primeiro tempo em 8. DG Force marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, também está marcando gols o DG Force, só que sofreu em todos os últimos 10 jogos, sofreu o primeiro gol em 8 dos últimos 10, enfim, não vou enrolar não, tá? Vitória do Häcken, mais de 1,5 golzinho e para cima. 3-1 para mim. Brasileirão, 11 horas da manhã, tem o jogo do brabo. Chama o mister. Ih, Dorival, vambora, hein? Mengão malvadão, que agora voltou a ser malvadão, vai enfrentar o Ceará. Tropa, esse jogo aqui eu não vou enrolar. Vitória do Flamengo. O Flamengo já está classificado para a Libertadores. Tá classificado, meteu 4-0 na Argentina, pô. Aqui no Maracanã só vai administrar. Então, assim, existe uma grande possibilidade do Flamengo ir com alguns titulares para essa partida aqui, justamente porque tá tranquilo pro jogo da volta da Libertadores.
Então, assim, a 1,40, o Flamengo dentro de casa, contra o Ceará, eu vou de vitória do Flamengo, tá? E eu não vou, é um jogo que eu não vou analisar muito. Até se o Flamengo colocasse só os reservas em campo, eu iria de vitória do Flamengo, com todo respeito ao Ceará. Mas o Flamengo, no momento que tá, no momento mágico, as coisas dão certo, jogando dentro de casa, né? O momento que o Flamengo tá vivendo, faz a torcida lotar todos os jogos e vitória do Flamengo 1,40 me pega muito. Meio de meia, campeonato inglês, tem um clássico aqui entre Manchester United contra Arsenal. O Manchester que deu uma engrenada e ganhou os 2 jogos de 1-0, tem sido under esses últimos jogos. Do outro lado tem o Arsenal, time muito over, time que tem jogado um futebol muito maneiro ali com a molecada. Jogão, hein? Tudo para ser jogão. O Arsenal que é o líder 100% na competição, enfrentando o Manchester que se reencontrou. Vamos lá, Manchester, nos últimos 10 jogos, gol no primeiro tempo em 8. O Arsenal nos últimos 10 jogos, marcou primeiro nos últimos 6, ganhou todos os últimos 6 jogos, marcou 2 ou mais gols nos últimos 6 jogos, sofreu gols em 8, né? Tem sofrido gols todo jogo, o Arsenal, mais de 2 gols e meio nas últimas 4, menos de 3 gols e meio em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Tropa, para esse jogo aqui, tá 1,20, não tá aparecendo aqui, mas tá 1,20, eu quero ir com mais de gol e meio. Por mais que esses últimos jogos do United a gente não tenha visto muitos gols, cara, o Arsenal tá jogando muito, o Arsenal não é esses adversários do United, não. O Arsenal não é um adversário muito chato, tá jogando muito, quer essa vitória, quer se manter ali 100%, seguir na liderança. E do outro lado eu tenho o United que está se levantando, jogando dentro de casa, diante da sua torcida, vai se expor também. Então jogo legal aqui pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? Ambas marcam vem quente, vem pelas 2 equipes. Mas no safezinho, 2 gols. Placar pra mim? 1-1, jogo com cara de 1-1. 1h da tarde, na Dinamarca, tem um jogo do brabo Midtjylland que vai receber o Aalborg. O Midtjylland que começou mal, a competição, estava poupando seus jogadores ali, tentando ir para uma competição europeia, não deu certo, está focado agora só na Liga, vem de uma grande vitória fora de casa do Brøndby, apesar do Brøndby estar mal, é um clássico, e o Midtjylland tem tudo aqui para ganhar do Aalborg, que em 7 jogos ganhou apenas 1. O Midtjylland é um time dominante, um time que está acostumado a ser campeão, então vejo o Midtjylland sim jogando dentro de casa com uma grande chance para vencer. Cotação do Midtjylland está 1,60, então é interessante aqui a gente botar Midtjylland empate anula, tá? Gosto muito desse empate anula. O mais de gol e meio vem quente, o Midtjylland sofreu 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, mais de gol e meio em todos os últimos 10. O Aalborg sofreu 2 ou mais gols em 6, é um time que sofre gol, então quem não tiver muita confiança no Midtjylland, dá para ir com mais de gol e meio, tá com uma cotação legal ali também, 1,20, show de bola, tá? Mas vou falar para vocês que é um jogo que eu vou tentar buscar essa vitória seca e no bilhete eu botaria tranquilamente com empate nulo aqui. Placar para mim, 2-0 pro Midtjylland, 3-1, tá com essa carinha assim. Campeonato Espanhol, 1h30 da tarde, temos Villarreal contra Elche, vitória do Villarreal, apenas 1,33, Villarreal tá com um bom início de temporada, então 2 vitórias e 1 empate, vai enfrentar o Elche que ainda não venceu, dentro de casa o Villarreal é um time muito forte, tem tudo para garantir essa vitória, tá bom? Dá para ir pro mercado de gols? Daria, mas aí eu exploraria mais gols do Villarreal, tipo 1,5 gol, mais de 1,5 gol para o Villarreal, não acredito, não vejo o Elche com esses ataques tudo não, tá? Então, mas para mim o interessante aí, vitória do Villa, submarino amarelo. 3-0 aqui, vou meter essa, 3-0. 4h da tarde, Brasileirão, Fortaleza contra Botafogo. Cotação do Fortaleza tá 1,70 e eu vou de Fortal empate anula, tá legal? O Fortaleza tá num bom momento, ó, são pelo menos 5 vitórias seguidas. Deixa eu ver quantas vitórias tem o Fortaleza aqui. Ó, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, empatou com o Fluminense, mas não vou contar porque foi Copa do Brasil. Ganhou do Ceará, ganhou do Inter e ganhou do Cuiabá. São 5 vitórias seguidas no campeonato. Se a gente olhar o Botafogo, perdeu para o Flamengo, empatou com o Juventude, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Ceará. O Botafogo não vence há 5 jogos. E se não contasse esse jogo aqui contra os reservas do Atlético Paranaense, seriam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, dos últimos 10 jogos o Botafogo só venceu 1 e foi justamente o jogo contra os reservas do Atlético Paranaense. Então assim, não vou enrolar, Fortaleza dentro de casa tem tudo para conquistar mais uma vitória, ainda mais com esse time muito fraco do Botafogo. Eu vou de Fortal empate anula. Não vou para o mercado de gols,
se eu tivesse interesse em buscar mercado de gols, eu iria no menos de 3 gols e meio. O Botafogo tem um poder de fogo muito fraco e o Fortaleza não é time de dar goleada. Tanto que, Fortaleza menos de 3 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos, o Botafogo também. Então, Fortal empate anula, o mercado de gols menos de 3 gols e meio. Também às 4 horas da tarde, agora pela Série B, Cruzeiro contra Criciúma. Cruzeiro está pagando 1,56, vitória seca do Cruzeiro ou com empate anula. Cruzeiro é o melhor mandante da competição, em 13 jogos ganhou 12, o único jogo que ele não ganhou, ele empatou contra a Chapecoense, e esse jogo foi porque não foi em Minas, esse jogo foi em Brasília, jogando em Minas, Cruzeiro tem tudo para vencer. O Criciúma tá bem, Cruzeiro empate anula então, não tem muita confiança, vai com empatezinho anula. É isso, não vou enrolar, para mim vitória do Cruzeiro, 2-0. Para a gente fechar, tropa, voltando para o Campeonato Brasileiro Série A, eu tenho o jogo do Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro. Esse jogo é interessante por quê? Porque pode ser que o Atlético poupe alguns jogadores. Tá? Ele não vai, acredito que não vai poupar todos, porque ele está na zona do rebaixamento. Então tem que sair dessa situação. Está apenas a 3 pontos, ainda dá para sair com tranquilidade. Beleza. Agora, dá uma olhadinha amanhã, vê o time que o Atlético Goianiense vai jogar. Porque se o Atlético Goianiense for com um time misto, aí já me agrada um empate anula para o Atlético Mineiro. Está pagando 1,80, o empate anula vai estar pagando 1,30 por aí. Pode valer a pena para colocar no bilhete. Se o Atlético for todo reserva, que eu acredito que não vá, dá até para ir na vitória seca do Atlético Mineiro. O problema é que o Atlético não tem jogado bem, tá ligado? Só ganhou 2 dos últimos 10 jogos. E tipo assim, não é as coisas não estão acontecendo. Não, o time tá jogando mal, tá ligado? O time tá jogando mal. E a última vitória deles foi aquela no último lance contra o Curitiba. Então assim, se for misto, eu não vou vitória seca não. Se for misto, eu ainda jogo com um empate, tá? Agora, aí com o time todo reserva, eu posso pensar na vitória seca do Atlético Mineiro ou deixar pro ao vivo. Mas é um jogo que vai depender muito da escalação, porque se o Goianiense for com titular, não boto nem meu dinheiro no empate anula. Tá? Toma cuidado, o Atlético tá mal. Nesses casos é melhor a gente esperar o time voltar a jogar bem para fazer alguma coisa. Beleza? Dito isso, encerramos nossos jogos do domingão. Tá? Tem jogo pra caramba, tem jogo que eu pulei aqui, tipo Corinthians e Inter, é um jogo muito difícil. O Corinthians é um time chato dentro de casa, mas o Inter tá num bom momento também, então é um jogo que eu prefiro ficar de fora. Cuiabá contra São Paulo, esse jogo São Paulo tem chance de poupar os jogadores também, então eu vou ficar de fora. Cuiabá em casa é chatinho, mais truncado. E tá bom? É isso, fechamos nossos jogos, espero que seja um dia bom pra gente, espero que hoje já esteja sendo bom e tamo junto, muita fé, pra cima!